Fala, gente, tudo bem? Mais uma entrevista aqui com o especialista, com o doutor Adriano Leonardi. Tudo bem, doutor Adriano? Tudo bem, muito obrigado aí pela oportunidade, que seja proveitoso para todo mundo. Oh, muito bom. Para quem não conhece, o doutor Adriano Leonardi é especialista em joelho, né? Ele fala bastante aí sobre condromalácia patelar, que é uma questão recorrente aí dos usuários do Boa Consulta. A gente está trazendo aqui as principais perguntas sobre o assunto para o doutor Adriano conseguir ajudar a gente. E para começar, vamos falar um pouco mais aí sobre o doutor Adriano, para quem não conhece ele, né? Quem olha aí essa carinha de 9, né? Tipo, de menino, não sabe que ele tem mais de 22 anos de experiência no segmento. Doutor Adriano, conta um pouco mais aí quem é o doutor Adriano Leonardi. Bom, sou formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, me formei em 99, depois eu fiz ortopedia e traumatologia lá em São José do Rio Preto mesmo. Depois eu vim para São Paulo, fiz 2 anos de especialidade, mais um ano fora. Fiz mestrado em ortopedia e traumatologia pela Santa Casa de São Paulo. Depois eu fiz pós-graduação em medicina do esporte. Entrei na Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Hoje eu faço parte da diretoria da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte. E eu sou organizador, fundador e organizador do Instituto Reaction, né, que é uma clínica de medicina esportiva que a gente está fazendo hoje, 10 anos de empreendimento. Bacana, então, parabéns, brigando né? no mercado. Obrigado. Muito bom, já fui lá, inclusive, gostei bastante ali, né? Fica localizado qual bairro mesmo ali? Lá é divisa de Moema com a Jardim Paulista, né, do lado do portão 9A do Ibirapuera. Perfeito. Então, para você, gente, quem estiver precisando aí de uma consulta com um especialista em joelho, sabe que ali no Instituto React você vai conseguir encontrar isso. Vamos lá, doutor Adriano, antes de começar aqui, eu acho super importante, para quem não conhece o Adriano e quiser mais informação, você pode encontrar mais informações aqui no site do doutor Adriano, que é adrianoleonardi.com.br, né? E para começar, doutor Adriano, acho que, bom, a primeira pergunta, acho que é a maior de todas, né, que o pessoal faz é o que é a condromalácia patelar, porque é um nome super complicado, às vezes eu até me complico para falar aqui, né? E muita gente questiona se ela é considerada uma doença ou se ela é uma condição. Explica pra gente, conta um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá, eu vou até pegar meu bonequinho aqui para Opa! mostrar, porque é o seguinte, a condromalácia patelar, ela é caracterizada como se fosse um amolecimento da cartilagem da patela, tá? Então, como existe muita confusão no termo, a gente pegando o bonequinho seria o seguinte, o seu joelho visto de frente, e se a Perfeito. gente virar ele aqui, ó, a gente tem essa região chamada de patela, e a condromalácia seria o amolecimento e depois a erosão dessa cartilagem. Então, ela sairia de um nível 0, que é uma criança, por exemplo, e chegando até Perfeito. o nível 4. Mas tem muita coisa para discutir sobre a condromalácia, porque a condromalácia, conceitualmente, todo mundo vai ter em algum momento da vida, e nem sempre aquele amolecimento de cartilagem vai estar ligado a algum sintoma, ou seja, aquele problema que a pessoa possa ter no joelho, não necessariamente vai estar ligado à condromalácia por si só, tá? Eu acredito que durante essa live a gente vai discutindo isso. Vai esclarecer isso, com certeza. Bem interessante. Sim. Até essa parte que você falou, né? Tipo, poxa, é um amolecimento, né? Muita gente questiona isso. E é uma dúvida que eu fiquei até, tipo, lendo as perguntas das pessoas. O pessoal falou, mas como que eu consigo saber se tá mole ou se não tá? Como que funciona isso? Você tem que abrir o joelho para ver? Ou não? Dá para ver por ressonância? Como funciona? Então, na verdade, hoje em dia a gente está vivendo uma era de revolução tecnológica, né? A gente tem ressonâncias hoje, inclusive existe um mapeamento T2 em ressonância que você consegue ver a cartilagem e Olha, ver se ela está ou não erodida. Só que o principal, que é desde a época de Hipócrates, é o dedo do médico, que é examinar o perfeito. paciente. Então, o paciente chega no consultório, primeiro você tem que ver se a origem da dor dele, se ela é uma dor realmente que está vindo do joelho, é uma dor irradiada, ou se a dor que ele está tendo realmente ela é cartilaginosa. Porque uma dor Entendi. cartilaginosa, como da condromalácia, ela vai estar ligada a outros sinais e sintomas. Então, é comum do paciente ter
crepitação, parece que tem areia dentro do joelho, estalido no joelho, perda de massa muscular, inchaço, perda de capacidade de locomoção, às vezes a dor sobe para os quadris, então é importante a gente ver se a dor é cartilaginosa ou não. Se ela for cartilaginosa, a gente tem que ver se a lesão dela é traumática aguda, ou seja, se a pessoa torceu o joelho, se tiver tido história de entorse, não é condromalácia, pode ser uma lesão traumática aguda na cartilagem, como, por exemplo, você saiu bem de casa para treinar o seu triatlon, caiu, escorregou e bateu o joelho no chão. Se vier uma imagem caracterizada como condropatia, não é uma condromalácia, ela é uma doença traumática aguda. Perfeito. E se for uma condromalácia, se for uma doença cartilaginosa, que ela é originada ao longo do tempo, a gente tem que saber o que levou aquilo. Porque, assim, a condromalácia, imagina que entrou um prego no seu sapato. A condromalácia seria a ferida. Perfeito. Mas alguma coisa levou a essa ferida. O que foi isso? Hoje em dia, a gente vai discutir durante a live, antigamente se pensava muito em fatores anatômicos. A gente pega livros de cirurgia de joelho, a gente via lá tamanho da pelve, ângulo Q, isso e aquilo. Hoje em dia a gente preza muito, eu como sou médico do esporte, eu prezo muito pela qualidade do movimento. As pessoas não se movimentam bem hoje em dia. As pessoas ficam em casa, sentadas, muito tempo de trabalho, obesidade, e as pessoas, quando vão fazer qualquer movimento, às vezes banal, de descer uma escada, a biomecânica está alterada. E essa alteração da biomecânica vai causando uma contusão num ponto só da cartilagem. A cartilagem sofre, como os americanos dizem na língua inglesa, o breakdown, ela fissura de maneira assimétrica, e aí a gente tem o quadro da condromalácia. Entendi. E aí, isso é principalmente relevante agora que a gente está numa situação de pandemia, que mais gente está em casa, então você não sai nem de casa para trabalhar, né? Você anda menos, muita gente deixou de fazer atividade física, eu parei de fazer atividade física e agora estamos pensando em voltar já, mas é bem interessante, ou seja, esse problema, e aí vem já a próxima pergunta, né? O quão comum é esse problema e a sequência, o quanto aumentou durante a pandemia. Você tem um consultório que atende muitas pessoas no dia a dia. Você teve essa percepção ou não? Então, vamos lá. A primeira pergunta aí seria o quão comum é. Ela é 2 a 3 vezes mais frequente em mulheres. Por quê? Olha. Primeiro, por fatores anatômicos. Principalmente a mulher latina, ela tem a pelve mais larga e o formato do joelho da mulher latina faz com que aumente o chamado ângulo Q, que é o ângulo que faz a patela sair fora do lugar, que é fazer a patela lateralizar. Então, a mulher por si só, mesmo que uma mulher que se movimente bem, ela já tem uma tendência mecânica de fazer a patela trabalhar em uma posição não muito boa. Segundo, existem alguns estudos recentes que mostram que uma mulher se movimentando, imagina uma mulher correndo, o tempo de disparo, a forma de você ativar a musculatura do quadril em milissegundos, ela é retardada em relação à ativação da musculatura do joelho. Então, a mulher costuma correr jogando o joelho para dentro. Isso aumenta a frequência de contato anormal de cartilagem e a gente começa a ter a condromalácia, tá? Agora, na pandemia, houve um agravo muito grande, primeiro, porque as pessoas não se movimentaram, perderam massa muscular, perderam qualidade de movimento, e porque existem alguns estudos, não sei se a gente vai discutir sobre isso, mas tem alguns estudos bem interessantes que mostram que o melhor anti-inflamatório que existe para o joelho, a melhor forma de você prevenir desgaste cartilaginoso é a atividade física. Olha que bacana. Quando você está se movimentando, você libera enzimas anti-inflamatórias dentro da articulação. Isso faz com que a gente proteja a cartilagem. Então, agora na pandemia, eu peguei muita gente com doença cartilaginosa, que era moderadamente sintomático e que piorou demais. E algumas foram até para tratamento cirúrgico direto. Olha só. Por conta da má evolução da doença. Que interessante, ou seja, no final das contas, a pandemia acabou impactando uma situação, às vezes a pessoa tinha uma situação moderada e acabou efetivamente ficando extremamente aguda pela falta de atividade física ou até pelo sedentarismo mesmo, né? Sim. Então, por exemplo, tem muita gente que está trabalhando em casa e fica o dia inteiro sentado na frente do computador, nem se levanta ali, né, no dia a dia. Aqui em casa eu tenho sorte que tem escada, então a gente sobe a escada, desce a escada todo dia, tal, facilita um pouco, a gente faz o exercício, né? Mas tem muita gente que acaba não fazendo, né? E uma dúvida, assim, com relação a percentuais, eu não sei se a gente consegue ter uma noção,
Mas, por exemplo, tem mais pessoas chegando com problemas de condromalácia patelar no consultório? Ou tem mais pessoas chegando, por exemplo, com problemas de ligamento cruzado? Percentualmente, assim, existe uma incidência muito grande dessa doença nos pacientes? Então, hoje em dia a gente pega muito mais paciente com condromalácia por conta da inatividade. Tá. E agora a gente está tendo um boom que é muito, assim, para mim está sendo muito evidente de Aham. pessoas tendo lesões traumáticas agudas. Por quê? Não se tem um conceito no esporte amador no Brasil de que as pessoas precisam se preparar para o esporte. Então, você, por exemplo, que é um triatleta, para você voltar a treinar, você precisa de passar por um condicionamento Sim. físico, precisa fazer o que a gente chama em medicina do esporte de periodização de treinamento, que é a gente colocar um volume de treinamento envolvendo inclusive musculação, para que você consiga voltar e não tenha lesões. Então a gente sabe que o atleta profissional, Acho bacana. ele se lesiona muito menos do que o amador, porque ele faz uma preparação física para aquilo. Olha que Hoje em interessante. dia, você vai ligar a televisão, liga lá para ver programa esportivo, você vê o jogador de futebol profissional, por exemplo, ele passa muito tempo fazendo a parte física do que a parte tática. Porque se ele não tiver aquela preparação física, ele vai se lesionar. Então, o que eu tenho pego agora? Acabou a pandemia, vai todo mundo para o rachão, vai todo mundo jogar pelado. E aí o cara vai lá, ele não está condicionado, parece que é bobo, e ele vai lá e torce o joelho, e agora está tendo uma segunda epidemia, né, de Sim. cruzado anterior. Hoje de manhã cedo, por exemplo, eu já operei um já. Já teve uma operação, sim. Já. Mas é bem interessante isso, né? Porque até a pandemia deve ter influenciado no sentido que as pessoas acabaram perdendo talvez massa muscular, até porque tem muita gente que não treinou durante esse período, e a pessoa volta e acaba não tendo esse retorno adequado, ou seja, feito de forma gradual ou muitas vezes da forma mais correta, que é fazer um processo de volta ao esporte, né? Então a gente sempre Exatamente. fala aí que o amador também hoje em dia é quase um profissional, né? Se a gente for ver. E o Instituto React, ele acaba fazendo esse trabalho também, tipo, de recolocar o paciente de volta na atividade física? Então, essa é uma briga que eu tenho lá que fez com que a clínica começasse a se diferenciar muito no mercado. Porque hoje em dia, o que acontece? O cirurgião vai lá e opera o paciente, ele encaminha para um fisioterapeuta de confiança, aí o fisioterapeuta, ele mais ou menos faz uma transição, e aí o paciente acaba voltando. E o grande problema de uma lesão esportiva não é só você operar e o paciente ficar bem, é não se lesionar mais. É a gente entrar com treinamento preventivo, principalmente em mulheres. Índice de lesão em mulheres é muito alto. Então, a minha briga foi integrar educação física, fisioterapia e medicina do esporte. Então, a gente consegue hoje fazer um programa que a gente faz uma transição, ou seja, vai recolocando a pessoa no esporte de uma maneira mais segura. Legal. E prevenção de lesão. Então, você vê que a gente consegue fazer um treinamento funcional, o cara entende que ele precisa se movimentar melhor e muitas vezes ele realmente sente, pô, meu movimento hoje melhor do que antes de uma cirurgia e hoje eu tenho um índice de lesão menor. Muito bacana, Entendeu? legal. E agora vamos lá para a próxima pergunta, inclusive, que eu acho que é bem interessante para a gente dar sequência. Normalmente, quais são os principais sintomas, né? Quando chega um paciente no seu consultório, doutor Adriano, a pessoa chega lá falando assim, eu tô com isso, tô sentindo assim, assado. Você já olha e fala, isso tem cara de condromalácia. Quais são os sintomas? E assim, é lógico, qualquer dor no joelho é importante, talvez as pessoas lembrarem de que devem ir consultar um especialista, consultar um profissional, né, da medicina. Mas assim, quais são os principais sintomas que deve se alertar aí para condromalácia patelar? Então, vamos lá. O paciente clássico é um paciente que ficou muito tempo parado e aí começou a fazer uma atividade física sem uma periodização adequada. Então, aquela mulher que começa a correr ou entra numa academia e aí começa aquele intuito, principalmente nessa época que a gente está entrando agora, que logo, logo entra o verão, quer emagrecer, quer um corpinho bonitinho para entrar no biquíni, para a praia, e entra na academia e começa a arrebentar escada, esteira, e agachamento, e não sei o quê, e observa blogueiro na internet, e tenta copiar blogueiro, e aí começa com aquela dorzinha, daqui a pouco aquela dor começa a piorar, daqui a pouco começa a inchar o joelho, e aí chega o paciente clássico. Primeiro com essa história, segundo, a gente vê que a pessoa tem a dor cartilaginosa, que a gente faz alguns testes irritativos, a gente vê se a pessoa está tendo muita crepitação, e quando o caso está cronificado, ou seja, quando aquela dor ela já está há muito tempo, mais de 3 meses, fazendo com que aquele joelho não funcione direito, ela começa a perder volume de massa muscular, que a gente chama em medicina de inibição artrogênica do quadríceps,
E esse mau funcionamento da musculatura da coxa começa a levar dor no quadril e na dor na lombar. Então é muito comum a pessoa começar a ter essa descompensação. E aí vai virando aquela retroalimentação negativa. Quanto mais dor, menos músculo. Quanto menos músculo, Sim. pior o movimento, mais pancada na cartilagem e, em alguns casos, já vão direto para tratamento cirúrgico. Olha só, tem casos que vão direto para o tratamento cirúrgico, então. Tem sim. Tem Olha só, sim. então por isso nos primeiros sintomas é muito importante procurar um profissional, um ortopedista qualificado para conseguir verificar, né? Por exemplo, e aí quando você tinha falado no começo até tipo de, eu esqueci o nome correto, mas que tipo faz barulho o joelho, né? Tem até um nome, crepitação, salvo engano, crepitação, né? Esses são sintomas que podem ser ocasionados devido à condromalácia patelar. Sim, sim. Crepitação, a pessoa sentir que parece estar, o pessoal chama de rangido, né? Rangido. Coloca o dedo, coloca a mão em cima do joelho, sente aquele barulho que parece que tem areia dentro. Aquilo é causado tanto pela cartilagem quanto pela membrana em volta do joelho, que a gente chama em medicina de sinóvia, ela fica espessada. O grande problema é as pessoas ficam muito focadas, né, na cartilagem em si, mas a cartilagem, o que gera a reação inflamatória, o que gera o problema não é só a cartilagem em si, é a membrana que envolve o joelho, chamada de sinóvia, é ela que aumenta a quantidade de líquido dentro do joelho, que torna aquele líquido que era para lubrificar, que é um líquido fisiológico, ela transforma em um líquido inflamatório, que vai degradando a cartilagem. Então, quanto mais espessado, quanto mais inchado o joelho, quanto mais barulho, a gente vê que o prognóstico da doença é pior. Entendi. E doutor Adriano, acho que um ponto bem interessante que o senhor falou aqui, acho que é bem legal, você falou do histórico, né? Isso eu achei interessante. Até tem um ponto mais curioso, talvez ainda, que seja da sazonalidade, né? Ou seja, talvez isso costume acontecer mais aí no pré-verão, no começo do verão. Sim. Mas o histórico. Então, assim, a gente ouve muito falar isso. E nesse caso também é uma situação nessa, que é muito importante avaliar o histórico. Quanto que é importante o histórico para fazer esse diagnóstico? Sem dúvida nenhuma. Se o médico não tiver capacidade de ouvir o paciente, ele vai comer bola. Porque, como eu disse no começo da entrevista, a gente tem ressonâncias hoje de altíssimo nível. Você tem o mapa T2, que você vê a cartilagem, o que é cartilagem nova, o que é cartilagem antiga, mas tem muita comissão de bola. Por quê? Porque se a gente pegar uma faixa etária de pacientes acima de 30 anos, todo mundo vai ter algum grau de condromalácia. Por quê? Porque a cartilagem começa a envelhecer. A cartilagem ela começa a erodir, ela começa a envelhecer. Então a gente precisa ver se aquilo lá, se aquela doença do paciente está ligada ou não ao que a gente está olhando na imagem, chama correlação clínico-radiográfica. Então eu pego um paciente de 60 anos de idade, maratonista, é claro que ele vai ter uma condromalácia nível 4, mas não necessariamente ele vai ter dor, ele vai ter envelhecimento da cartilagem. Você precisa ver se aquilo é fisiológico ou não. Então, ouvir o paciente é importante. Porque muitas vezes chega um paciente para mim e ele começa a falar assim: eu comecei a correr e eu consigo fazer 30 quilômetros de corrida. Meu joelho dói, mas ele dói à noite. No dia seguinte eu não consigo andar. Eu penso no quê? Eu penso em tendão. Isso é dor tendínea. A dor tendínea, ela nunca acontece na hora. Raras vezes ela acontece na hora, ela pode só acontecer na hora do movimento, quando já está no estágio avançado, no estágio de pré-ruptura. Mas o tendão, por exemplo, ele é uma estrutura que ele arrebenta, e na hora que ele entra no recovery, que entra a reação inflamatória, que a gente espera que haja uma regeneração tecidual e por vários fatores ela não ocorre, ele entra em degradação, ele começa a doer. Então é importante ouvir a história. E o grande problema hoje em dia, como a gente está nesse mundo louco, né? As pessoas os médicos, eles não, infelizmente os colegas aí, eles acabam não ouvindo direito o paciente, não fazendo uma correlação clínico-radiográfica, às vezes não trabalhando com bom senso, e às vezes o ponto do paciente, o que o paciente está sentindo, pode não ser muito bem visto. Isso gera problemas lá na frente. Indicação de tratamento, resultado de tratamento cirúrgico ou não cirúrgico, está muito ligado à qualidade da indicação. Se não for bem indicado um tratamento, vai haver frustração, aí a pessoa anda com 5, 6 ressonâncias embaixo do braço, e às vezes, verdade, aí você não consegue resolver, entendeu? Minha condromalácia está evoluindo. Você vai examinar, não é nada de condromalácia. Às vezes o cara tem uma dor por causa de uma degeneração de menisco, ou às vezes ele tem um trato iliotibial inflamado.
ou tem um tendão inflamado, às vezes a dor está vindo do quadril, entendeu? Às vezes, assim, tem muito diagnóstico no joelho. Ponto de dor no joelho tem muito diagnóstico. Agora que a gente começou a fazer ultrassom diagnóstico dentro do consultório, então você pega o paciente, deita ele, coloca o ultrassom e vai testando estrutura por estrutura, pega uma agulhinha, coloca xilocaína, infiltra para você ver se aquele ponto está gerando ou não dor no paciente. Olha que interessante. Fica muito mais fácil. E alguns diagnósticos que eram rodapé de livro, hoje em dia a gente consegue fazer no consultório. Você pega uma bursite, um atrito do trato iliotibial posterior em corredor de rua, que é uma coisa que é rodapé de livro. Você acha a bursitezinha na região posterior do joelho, você infiltra. Melhorou sua dor? Puta, zerou. Então, beleza. Então, sua dor está vindo justamente daquilo lá atrás. E hoje em dia a gente tem mais recurso no consultório para fazer. Então, voltando à sua pergunta, se não ouvir o paciente, não agir com bom senso, a gente não consegue fazer diagnóstico. Perfeito, excelente. E nesse caso, até foi interessante você falar que, ou seja, não só do histórico, então tem que ouvir o paciente, tem que entender o paciente, ou seja, para ver se é uma pessoa de 30 anos com esse problema ou se é uma pessoa de 80 anos, o que provavelmente Sim. você vai ter uma situação mais degradada, talvez, da cartilagem com 80 anos, e é normal, Sim. ou seja, existem situações que você tem uma perda ali, tipo, da cartilagem, mas é normal, dependendo da idade, né? Ela é fisiológica. E aí vem aquela pergunta, existem, então, graus de condromalácia, na verdade, né? Hoje, Sim, como que se classifica isso? Então, a cartilagem ela é composta de 4 camadas. Existem diversas classificações, existem diversas escolas que estudam cartilagem. Eu gosto muito de uma chamada ICRS, que é a Sociedade Internacional de Estudo e Preservação de Cartilagem. E ela é bem básica, ela passa do 0, que seria a camada superficial, até o nível 4, que seria o contato da cartilagem, a perda completa da cartilagem, e já tendo contato com esse osso, que a gente chama de osso subcondral, que é o osso logo acima da cartilagem. Então, ela vai partindo de 0 a 4. Então, se a gente for pensar em uma doença causada pela má qualidade do movimento, que ela esteja em evolução, quanto pior o grau, pior o sintoma. Mas, repetindo, às vezes, se a gente fizer uma ressonância de um cara assintomático, ele pode ter um grau 3, grau 4 e não ter queixa cartilaginosa. Olha só. Por isso que é muito importante o bom senso. Perfeito, excelente. E até você falou exatamente disso, até se a gente fizer uma ressonância, né? Hoje, quais são, além do histórico e da presença do médico, que precisa atuar diretamente nesse caso, mas quais são os principais exames que podem ser feitos para poder fazer e completar ali o diagnóstico? Então, por incrível que pareça, quem estiver ouvindo vai falar, o doutor vai falar da ressonância. Não. Olha. Então, vamos lá. Primeiro exame, assim, que traz muita informação para o médico é o raio-x. Por quê? A gente coloca o paciente de lado, a gente vê a altura da patela. Então, quais são os fatores? Se eu pegar meu bonequinho aqui de novo, só para explicar, quais são os fatores anatômicos e biomecânicos que podem levar à condromalácia? A famosa patela alta. Então, se eu for ver o meu joelho de lado, eu faço um comparativo, né, do tamanho da patela com relação à inserção do tendão patelar. Quando a gente coloca o joelho dobrado, uma incidência axial, a gente consegue ver se existe ou não lateralização da patela. Existem ângulos, né, até com nomes de autores que mexem com isso. Um segundo exame também, que é muito simples, né, que alguns centros têm a tomografia computadorizada. Então, pela tomografia, eu consigo dizer se existe alteração do eixo do paciente, do eixo anatômico do paciente. E o terceiro, que não está disponível em todos os centros, a gente sempre tem que partir do mais barato para o mais caro, que é a ressonância magnética. A gente tem a ressonância magnética hoje, vamos dizer assim, a tradicional, e a gente tem o mapeamento T2, que a gente consegue dizer se aquela cartilagem daquele paciente ela está machucada há muito tempo ou pouco tempo. Se eu consigo dizer se o resultado pós-operatório de uma cirurgia de cartilagem foi efetivo ou não, através dessa ressonância de mapeamento T2. Olha que interessante, eu nem sabia disso, mas a tecnologia vai evoluindo e a gente precisa aproveitar isso na medicina também, né? Sim. E nesse caso, a gente já falou um pouco ali de sintomas, principais prevenções, e também é interessante que muita gente pergunta se tem quais são as causas, porque a pessoa fica preocupada, fala, mas eu quero saber quais são as causas. E você falou que tem uma causa tipo que também é um pouco anatômica, né? Então isso acontece naturalmente, ou seja, talvez tenham pessoas que tenham predisposição. Mas assim, normalmente as principais causas quais são?
Então, a principal causa é o movimento inadequado. São dois grandes problemas. O sedentarismo. Então, quem é sedentário, quem não faz nada, só sai de casa, pega elevador, sobe escada rolante, no máximo caminho o mínimo possível, são pessoas que liberam mais enzimas inflamatórias dentro do joelho, especialmente pessoas obesas. Antigamente a gente achava que o obeso degradava mais cartilagem por causa do peso, mas não é. O obeso, ele libera o chamado interleucina 6 dentro do joelho, então inflama mais, então ele degrada mais cartilagem, ele perde mais cartilagem. Então, fatores predisponentes, obesidade, fatores genéticos, existem traços de degradação de cartilagem mais rápido que passa, principalmente entre mulheres, isso também explica por que mulheres costumam ter mais condromalácia ou artrose, e pessoas que não se movimentam bem e começam a entrar em determinadas atividades físicas. Então, a pessoa entra numa academia, começa a arrebentar, ou entra numa corrida de rua, ou entra no crossfit, ou de repente pega um emprego novo que tem muita escada, sobe e desce muita escada, não está preparado para aquilo. Então, o movimento inadequado é o principal causador da condromalácia. E o grande problema hoje é que esses distúrbios de movimento, essa alteração biomecânica, ela é negligenciada em alguns casos. Então, a pessoa foca só na condromalácia, vai tentar reabilitar, e aí não é bem observado o que está acontecendo, por que a pessoa está se movimentando de maneira errada. Às vezes, o problema da pessoa está nos quadris, o quadril está desnivelado, existe enfraquecimento da musculatura chamada de core lombar, né? E o core ele envolve também a musculatura do quadril. Isso não é identificado, um core extremamente fraco, e aí isso vai levando a distúrbio de movimento e vai levando a condromalácia. E se não for a causa principal, não for diagnosticada, está levada a insucesso no tratamento da doença. Olha que interessante. A gente vai até falar um pouco mais sobre tratamento, mas isso significa que não adianta tratar só a doença, você precisa tratar também as causas, né? E talvez seja isso que você também faz ali no Instituto React, né? Ou seja, tenta tratar as causas, tentar equalizar ali qualquer problema anatômico que exista, né? Isso se faz através tipo de fortalecimento muscular mesmo, exercício de fisioterapia. A gente sempre começa com a fisioterapia, né? Você imagina que quando a pessoa ela começa a ter dor, ela começa a ter perda do envelope de função. Então, a musculatura ela começa a perder massa muscular e começa a ter atrofia muscular. Por que isso acontece? O nosso cérebro ele começa a perceber que aquele ponto, aquela articulação tá gerando dor e tá gerando disfunção, ele começa a desligar. É como se você tivesse menos fio levando a eletricidade para aquela região. Sim, interessante. Então, qual que é a briga do fisioterapeuta? É reativar essa musculatura. Por isso que a gente usa muito de um recurso chamado eletroestimulação, que aí você coloca, tem a corrente russa, tem a corrente australiana, que eles colocam os eletrodos na coxa e eles fazem a ativação muscular inicial sob eletroestimulação. Aí depende muito do sintoma do paciente. Quem chega com menos dor, chegou lá com menos dor, a ativação muscular ela é feita com mais agilidade, vamos dizer assim. Perfeito. Chega com muita dor, muito sintoma, eles tomam um pouco mais de cuidado para começar a fazer essa ativação muscular. Existem alguns recursos novos, bem interessantes, que estão sendo estudados. Existe um recurso agora chamado fortalecimento sob isquemia. Então, eles pegam, sabe aquele aparelhinho de tirar pressão? Sim, sim. A gente pega aquilo lá, coloca na raiz da coxa, coloca 300 milímetros de mercúrio e o paciente faz o exercício com aquilo lá comprimindo a coxa. Aquilo gera menos dor, o paciente consegue fazer e ele consegue evoluir muito mais rápido numa reabilitação do que método tradicional. É um trabalho feito pelos fisioterapeutas da Santa Casa de São Paulo, que aliás ganharam um prêmio internacional, os caras são brilhantes eu uso muito no meu dia a dia na reabilitação dos pacientes. Que legal, vamos até falar um pouco mais sobre isso, achei curioso. Esse daí é o seguinte, você acaba comprimindo, na verdade, o membro, mas tem alguma relação com tentar a falta de oxigênio na musculatura para exigir mais, é isso? Então, é controverso, se é porque a gente está alterando o braço de alavanca por causa da compressão do músculo, ou se a falta do oxigênio naquela hora do movimento, se ela gera menos dor e se gera menos feedback negativo. O que a gente vê é que o paciente acelera bastante. Legal, ou seja, não se sabe qual deles é, mas sabe que funciona bem. Então isso é interessante, né? Isso é importante. Muito bacana. Aqui também tem as perguntas.
principalmente com relação ao desenvolvimento da condromalácia, né? O pessoal quer saber se aumentam as chances do surgimento de outras doenças como artrose. Eu imagino que sim, né? Porque você acaba tendo uma fissura ali na cartilagem e basicamente a artrose é muito parecida com isso. Mas conta um pouquinho mais. A condromalácia, a gente sabe que ela talvez esteja relacionada com outras doenças, mas ela pode ocasionar outras doenças? Essa é a dúvida. Então vamos lá, condromalácia, se a gente imagina uma pessoa que desenvolveu a condromalácia e não está se tratando. E o que acontece? A doença cartilaginosa ela vai progredindo, aquele ponto de pancada único na cartilagem assimétrico, ele vai evoluindo, isso gera dentro do joelho chamado de debris, pedacinhos de cartilagem que são lançadas dentro da articulação, aquilo bate na membrana do joelho, gera uma irritação, gera a qualidade do líquido sinovial começa a ficar modificada, ele passa a ser um líquido inflamatório, e esse líquido inflamatório, ele começa a destruir a cartilagem do joelho como um todo. Agora, esse grau de destruição depende muito de vários fatores, principalmente genéticos. Então, você vê que tem mulheres que começam a ter condromalácia em torno de 30 anos de idade, antes dos 45 já tem artrose. A artrose, ela é o desgaste da cartilagem, quando a cartilagem ela está totalmente adoecida, e você começa a ter formação de bico de papagaio, você começa a ter o chamado esclerose óssea, ou seja, um ponto de osso que já está totalmente esclerótico, já não recebe mais sangue, você tem líquido inflamatório dentro do joelho, você tem corpos livres dentro do joelho, começa a ter deformação, começa a perder o movimento, aquela articulação vai ficando endurecida, enrijecida, e são pessoas que às vezes vão para tratamento cirúrgico, às vezes cirurgias agressivas. Tá. E nesse ponto talvez seja muito importante evitar o avanço da doença para evitar maiores problemas, né? Sim, e quando a gente fala em evitar, né, tipo, o avanço da doença, a gente está falando em tratamentos, que é um dos outros pontos aqui que a gente vai falar na entrevista. Quais os principais tratamentos para condromalácia? Como que funciona o passo a passo ali? Às vezes começa de uma maneira mais simples, depois vai para uma maneira mais agressiva. E pelo que eu vi, tem até cirurgia para resolver isso, né? Conta um pouco para a gente aí o dia a dia. Então vamos lá. Primeira coisa que tem que ser feita, como eu falei anteriormente, é fazer um diagnóstico da biomecânica, é ver como é que a pessoa se movimenta e ver se ela tem ou não alguma alteração anatômica, né? Se ela tem patela alta, ângulo Q, etc. Bom, fez o diagnóstico. Se eu pego uma menina novinha, até 25 anos de idade, que começou a fazer uma atividade física, começou a jogar um vôlei, um crossfit, etc., basicamente, raras vezes foge dessa regra, mas eu encaminho para fisioterapia e depois, posteriormente, para um treinador experiente, para que ela aprenda a se movimentar direito, que ela aprenda a se preparar para aquele esporte e aprenda um conceito de periodização de treinamento, tá? Perfeito. Agora, se eu pego uma pessoa com a doença já avançada, com erosão, com dor importante, já com o joelho inchado, com líquido em excesso, eu faço uso do negócio chamado viscosuplementação, que é infiltração no joelho com ácido hialurônico. Então, uma coisa muito nova que está entrando agora no mercado, é a molécula antiga que foi modificada. Existe ácido hialurônico que ele só lubrifica, que é um alto peso molecular, e a gente tem um ácido hialurônico com poder anti-inflamatório e condroprotetor, ou seja, ele protege a cartilagem. Pô, legal. Você infiltra o ácido com ácido hialurônico, drena o líquido em excesso, infiltra o ácido hialurônico, ele vai agir na célula cartilaginosa, que chama condrócito, ele reduz a morte do condrócito, ele reduz a reação inflamatória, isso, vamos dizer assim, de maneira mais leiga, ele dá um up no joelho para você conseguir, secundariamente, ganhar massa muscular. Então, eu faço um ciclo de ácido hialurônico, aí a gente entra com um protocolo de reativação muscular, de melhoria de qualidade de movimento, depois ele entra num período de transição, a gente faz alguns testes biomecânicos para a gente ver se ele ainda tem algum distúrbio de movimento, e aí depois eu faço a reinserção dele no esporte com todo cuidado. Alguns casos, eles vão para tratamento cirúrgico. Aí, tratamento cirúrgico, tem N tratamentos que vão desde cirurgias mais simples, que é uma artroscopia para fazer uma solturinha na patela. A gente tem hoje a membrana de colágeno, que nada mais é do que você fazer uma perfuração na cartilagem machucada e costurar um papelzinho para você estimular a célula-tronco a se transformar em cartilagem. E você tem cirurgias mais agressivas, né, que você faz prótese de patela, tira um pedaço da patela que está machucada, mas tem um leque muito grande de cirurgias. O grande problema é o seguinte, novamente, eu vou bater na tecla até a gente terminar na live. Se não for identificado da onde está vindo o problema do paciente, se você não tirar o prego do sapato,
se você vê que o paciente não se movimenta de maneira inadequada, não adianta operar. Por quê? Se eu fizer uma membrana de colágeno e na patela do paciente, uma condromalácia, e ele mantiver distúrbio biomecânico, mantiver quadril fraco, não tiver uma boa memória muscular, eu posso estar piorando o problema dele. Por quê? Às vezes a cirurgia gera tanta inativação muscular e às vezes o problema do paciente não foi sanado, que é distúrbio biomecânico, que uma membrana de colágeno não vai resolver. Vai ser uma cirurgia aberta, cara, e vai trazer uma série de comorbidades que não vai resolver. Então, não adianta operar o paciente se não for identificado de onde está vindo o problema. Entendeu? Perfeito. Isso é muito importante, né? Ou seja, entender o paciente, o histórico, toda a situação, né? E de uma maneira geral, o que a gente está falando aqui é que tem tratamento de fisioterapia, você tem o tratamento da reintrodução ao esporte, você chega até ter o tratamento cirúrgico, né? E aí, gente, vem aqui uma dica legal para vocês. O doutor Adriano ali, ele coloca no Instagram, vocês vão ver que todo dia ali tem foto de cirurgia, ele tem operado bastante. Então fica a dica para vocês acompanhar o doutor Adriano no Instagram, que é o dr.adriano.leonardi no Instagram. Então siga eles ali que você vai ter várias dicas aí no dia a dia. E se movimentem bem, desculpa, se movimentem bem para não serem operados por mim. Ah, exatamente, né? Para não sair na foto, para não sair no Instagram, né? Exatamente. E aí tem um ponto importante ali, além desses tratamentos, a gente vê que tem uma pergunta recorrente aqui entre os usuários, que é sobre algumas substâncias para serem ingeridas, que acho que uma delas é a glucosamina e a outra a condroitina. E funciona? Tem muita gente questionando sobre isso. É uma coisa que se recomenda ou não? Então, vamos lá. Quando se começou a estudar melhor a artrose, né, dos anos 80 para cá, começou a entrar uma série de teorias, né, da evolução, série de medicamentos que poderiam agir na artrose. E todo medicamento, quando ele entra no mercado, não só medicamento, toda cirurgia. A gente está vivendo agora um mundo pós-pandemia. Vocês estão vendo que as vacinas estão entrando na população e a gente vê que algumas não estão tendo tanta eficácia quanto se achava que tinha antes. Então, todo medicamento e toda a cirurgia, todo o tratamento, por mais fantástico que ele pareça, ele sempre carece de estudo, tá? Então, não adianta nada a gente entrar com um medicamento hoje que vá agir na reconstrução da cartilagem, se daqui a 20 a 30 anos a gente vê que ele não teve evidência. Então, a glucosamina e condroitina, elas entraram no mercado como sendo Qual que é a ideia? A glucosamina e condroitina, elas fazem parte da matriz da cartilagem. Então, a cartilagem ela é composta por células, né? 5% de célula e 95% de um colchão, que é chamado de matriz extracelular. E na matriz extracelular, de maneira bem simples, existe a condroitina e a glicosamina, são moléculas que atraem água para deixar a cartilagem bem molinha, tá? E a ideia de você usar a glicosamina e condroitina seria de a gente ingerir e aquilo ir para a nossa cartilagem. Até hoje não se conseguiu provar que aquilo que está sendo ingerido, primeiro, que vá para a cartilagem. Segundo, nenhum estudo sem o patrocínio da indústria farmacêutica conseguiu comprovar que a glicosamina e condroitina venham a ter algum efeito benéfico na evolução da artrose. Na verdade, alguns estudos mostram de 20% a 30% de melhoria de sintomas, mas eles são igual a placebo, que é o remédio de mentirinha. Então, eu não costumo prescrever, assim, eu não prescrevo. Primeiro, glicosamina e condroitina tem uma série de efeitos colaterais, aumenta peso, retenção de líquido, predispõe a diabetes em pacientes que têm a glicemia limítrofe. A Sociedade Americana de Cirurgiões Ortopédicos, eles contraindicam fortemente o uso da medicação. Algumas sociedades europeias dizem que se a pessoa não tiver notado nenhuma melhora depois de 2, 3 meses de uso, vale a pena descontinuar o uso. Olha só. E, assim, para deixar de maneira mais didática para os pacientes, quando a gente vai tratar uma artrose, e pensando no custo final, porque às vezes o tratamento de uma artrose é um carro zero lá no final, e às vezes o paciente pode não ter um benefício que ele gostaria de ter. Então, a base da pirâmide é qualidade de vida, é perder peso, se alimentar melhor, fazer atividade física prescrita por um bom profissional da área médica e da área da educação física. Segundo, modificação de doença que tem de evidência científica com ácido hialurônico, alguns casos cirúrgicos. E o terceiro, que é a bolinha, que é a cereja do bolo, são os nutracêuticos, colágeno tipo 2, magnésio, a glicosamina e condroitina. Por quê? Pela baixa evidência científica. E é muito caro. Nos Estados Unidos é muito barato. Aqui no Brasil é muito caro. Então, é que as pessoas às vezes não fazem as contas, mas se você fizer as contas de quanto custa
uma glicosamina com chondroitina aqui no Brasil, e depois de 12 meses, se você fizer o quanto você gastou e o quanto foi de custo-benefício, às vezes não vale a pena. É considerável, né? Então, eu, particularmente, não é minha primeira linha. Até prescrevo. Para quem que eu prescrevo? Para aquele paciente que fala que usa há muito tempo e que quer continuar tomando. Beleza. Sim. Você acha que está fazendo bem para o seu joelho? Eu tenho vários pacientes que tomam colágeno, glicosamina, que tomam diacerina, que acham que está tendo melhora. Eu vou lá e prescrevo. Perfeito. Eu vou jogar no time do paciente. Agora, como monoterapia, chegar um paciente no consultório e eu prescrever só isso para ele, não é cara, não está tendo consulta, entendeu? E no caso, você até falou no colágeno, o colágeno segue a mesma linha da chondroitina também, ou não? O colágeno, ele é historicamente até mais antigo, né? Porque o colágeno, ele era usado pelos egípcios, né? Eles achavam na época já que de você pegar o colágeno e cozinhar e comer e etc, até essa história do pé de frango, que aquilo teria um efeito benéfico. Também é a mesma coisa. Na verdade, o colágeno tem até menos estudo do que a glicosamina. Parece, quando se compara os dois, que o colágeno é superior. Mas, novamente, eu nunca uso como monoterapia. Vamos supor assim, eu tenho uma paciente que ela esteja no limite entre operar e não operar. Eu estou tentando ao máximo possível não operar essa paciente, porque a gente sabe que toda cirurgia de cartilagem, ela tem um follow-up de muito tempo. A pessoa demora um bom tempo para melhorar. Eu estou fazendo de tudo para não operar. Falo com ela, vamos entrar com colágeno? Vamos. Ó, não é tão barato. Você quer entrar com isso? Beleza, a gente entra com colágeno. Isso é um uso racional da medicação. Agora, usar esse apelo da propaganda, né? Porque hoje em dia a indústria farmacêutica descobriu isso como um grande filão, porque é um suplemento alimentar. Tem poucos efeitos colaterais, alguns tem mais, outros tem menos. Não tem nem risco, né? As pessoas saem tomando, acreditando. O que tem que ficar claro é que as pessoas que melhoram, se a gente for ver a grande maioria das pessoas que melhoram fazendo uso de colágeno, são pessoas que estão fazendo outros tratamentos também. Fisioterapia, estão se movimentando melhor, estão emagrecendo, entenderam melhor a doença. Não dá para atribuir só ao colágeno. E mesmo que ela tenha melhorado tomando, existe o efeito placebo. Sim. Então, eu particularmente, eu prefiro ir na contramão do fomento da indústria farmacêutica, porque eu sempre quero o melhor para o paciente, e a gente não pode onerar o paciente com coisas de baixa evidência científica. Sim. E até interessante que você falou, acho que um ponto que eu entendi de uma maneira interessante. A chondroitina, ela tem uma tendência, e aí talvez a glucosamina também, a ter uma retenção hídrica. E também, talvez, até aumentar um pouco o peso. Isso já é um problema por si só para a condromalácia. Então, se você toma e você acaba aumentando 2, 3 quilinhos ali, isso já vai ser um problema que vai agravar a sua situação, né? Então, também é importante evitar aí, porque a gente sabe que isso, pelo menos, são características comuns aí do nutriente, né? Sim, sem dúvida. Tem que evitar o máximo possível. Tem que ler muito o que a gente tem de efeito colateral de todas as medicações. E uma coisa que o leigo acha muito, e que infelizmente é fomentado pela indústria farmacêutica, é que aquilo é um produto natural. Não é natural. Aquilo passa por um processo de industrialização, e aquilo lá é uma medicação natural. Seria se você ingerisse determinada substância retirada de raízes, ou, como o pessoal fala que é muito popular, o pé de frango, por exemplo, gelatina de mocotó, tudo bem, isso é natural. Isso é nutritivo. Agora, fazer uso de medicação industrializada, eu acho um pouco perigoso, porque tem efeito colateral. E não são poucos, tem efeitos gástricos também, pessoas que têm uma sensibilidade maior do trato gastrointestinal, referem diarreia, referem queimação no estômago. Então, tem que tomar uma série de cuidados com relação a prescrição dessa medicação. Ou seja, tem muito mito aí quando a gente está falando sobre esses assuntos, né? Gente, e aí eu até queria dar uma dica para vocês aqui, o Dr. Adriano, que tem um canal muito forte no YouTube, sempre recomendamos aí que vocês sigam ele, tem um vídeo, falando exatamente sobre isso, ó, mitos e verdades da condromalácia patelar. O link está aqui no vídeo, mas a gente também vai colocar na descrição, nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Depois vale a pena seguir para ver quais são os mitos e as verdades sobre o assunto, né? Que tem bastante coisa, né? Pois é. E, doutor Adriano, uma outra dúvida muito comum aqui, e inclusive é uma mistura,
Porque basicamente a condromalácia é um problema que vai atingir a cartilagem. E o pessoal pergunta muito, a condromalácia patelar tem cura? E aí tem a pergunta que vem na sequência, que é se a cartilagem pode se regenerar de alguma maneira. Então você vê que são duas perguntas que estão um pouco atreladas, mas eu não sei se elas são, se elas andam em conjunto, porque pelo que a gente está vendo aqui, às vezes a pessoa não sente mais dor, tem uma vida boa e continua talvez com uma pequena fissura ali na cartilagem. Conta pra gente aí se a condromalácia tem cura ou não. Excelente pergunta. Então, com relação à regeneração da cartilagem, isso está sendo bastante estudado. Na verdade, a cartilagem ela tem um potencial de regeneração que é menor do que outros tecidos e ele é muito, muito, muito lento. Então, a partir do momento que você tirou o prego do sapato, ou seja, obesidade, inatividade, qualidade ruim do movimento, atividade física mal planejada, você deixou de fazer aquele ponto de hiperpressão na cartilagem. Ela vai sofrer algum grau de regeneração. O grande problema é a gente acompanhar essa regeneração exclusivamente por ressonância magnética. Por quê? Você vai fazer uma ressonância hoje num laboratório e vai fazer em outro, você tem qualidades de exames diferentes e você tem médicos diferentes laudando. Então é muito comum um cara ter um laudo de uma condromalácia grau 4 no laboratório, aí ele vai fazer em outro, vem um grau 1, grau 2. Aquilo é a opinião do radiologista. Perfeito. Entendeu? Então, ela, na verdade, assim, a condromalácia, ela tem cura, mas a cura da condromalácia não necessariamente é da regeneração tecidual. Ela é da qualidade do movimento. A partir do momento que você se movimenta bem e não tem mais sintoma, você está curado, independente do que tiver no seu exame de imagem. Perfeito. Ou seja, a cartilagem pode estar ruim, mas se você estiver se movimentando bem, não sentindo dor, fazendo as coisas no dia a dia, é considerado curado da condromalácia, né? Sim, eu considero. Legal. Mas no caso específico da cartilagem, mais de curiosidade mesmo minha, eu queria saber, quando a gente tem a cartilagem em si, existem casos de recuperação ou é uma coisa muito difícil mesmo? Como que existe funciona? caso de recuperação. Na verdade, quando você tem uma lesão na cartilagem, então vou mostrar aqui na minha mão. Imagina que a minha mão aqui, ó, aqui é um buraco na cartilagem, tá? Quando você tem um buraco aqui na cartilagem, ela está arrebentando, você tem sinais indiretos na ressonância de que a doença está evoluindo mal. O quê? Excesso de líquido dentro do joelho, que é água no joelho, que a gente chama em medicina de derrame articular, e o osso logo aqui abaixo, como você está fazendo pancada numa área que está faltando cartilagem, o osso aparece esbranquiçado, que é o edema ósseo. Então, se eu sei que você está sem dor, que você está se movimentando, que você voltou para o seu triatlon e está conseguindo fazer atividade física sem sintoma nenhum, e eu vejo na ressonância magnética que os sinais indiretos da sua lesão cartilaginosa, você está com menos água no joelho, você tem menos edema ósseo, você tem sinais de que nenhuma outra estrutura dentro do joelho está sobrecarregado, eu considero como curado. Legal. Entendeu? Eu considero como curado. Até que... Então, qual que é o meu algoritmo? Se eu vejo que o paciente evoluiu bem e melhorou a qualidade do movimento, e esse paciente daqui a 6 meses volta a ficar sintomático, mostra que aquela doença cartilaginosa não vai evoluir bem. Aí eu vou para tratamento cirúrgico. Isso depende muito do nível de atividade física. Se eu pego um John, por exemplo, um cara extremamente ativo, eu não vou deixar o cara ficar tendo sintoma 2, 3 vezes por ano. Já parto, às vezes, por um tratamento para tentar regenerar essa cartilagem de maneira cirúrgica. Agora, se eu pego um paciente e depois de 2, 3 anos ele deu uma fraquejada no treinamento dele, voltou a ficar sintomático, eu mantenho aquele tratamento. Perfeito, entendi. E até você falou bastante de atividade física, é bem interessante, uma dúvida comum que a gente tem aqui, as pessoas questionam isso, né? Quais as melhores e piores atividades físicas para condromalácia? Mas eu imagino que essa pergunta também seja, quais as atividades físicas que podem ocasionar um maior problema relacionado à condromalácia, né? E quais as que não dão problema nenhum, né? Tem esse tipo de atividade física? Tem uma estatística aí para falar com o pessoal? Então, na verdade, isso é um tema bastante controverso, porque não existe nenhum vilão, na verdade, que possa destruir a cartilagem do joelho. O que existe é atividade física mal feita e mal planejada. Entendi. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa... Vamos falar, por exemplo, da musculação, que é uma atividade muito comum na população. Quando a gente fala musculação, é um termo muito, muito genérico. Com certeza. Você pode ir para academia e você vai fazer treinamento de perna. Então, vamos lá, o que a gente pode ter de variante aqui? Quantidade de vezes que você faz por semana, qualidade do movimento, se você agacha de maneira correta ou não agacha
de maneira errada, a quantidade de vezes que você está fazendo aquele movimento, o tipo de contração muscular que você está fazendo, o tempo que você está dando de recovery, tanto dentro do treinamento quanto após a academia, a tua atividade física, atividade laboral após o treinamento. Então, assim, as nuances são muito grandes. Eu posso ter pessoas que vão praticar agachamento visando até fisiculturismo, ou pessoas fazendo crossfit em altíssimo nível, porque elas periodizam de maneira correta, e você pode ter pessoas que vão fazer academia e em menos de um mês ela arrebentou o joelho e começa a ter sintoma de doença cartilaginosa. É tudo muito variável. A gente pode ter pessoas com doenças, com condromalácia, que eu posso prescrever só fazer caminhada ou só fazer bicicleta. Legal. E eu posso ter pessoas que eu posso prescrever ela voltar para a academia e voltar a fazer um agachamento com algumas modificações. Tá, vai depender bastante do histórico, né? Depende de muito fator, histórico, memória muscular, idade, nível da lesão, é muito fator. Perfeito. Não, e nesse caso, acho que teve um ponto muito importante que você citou, que é se a atividade física é bem feita, né? Então, assim, se for bem feita, dificilmente vai dar algum problema. Mas, assim, existem atividades físicas que você já sabe que tem uma maior probabilidade de ser mal feita, né? Então, por exemplo, a gente tem muitos comentários aqui, muita gente falando que faz crossfit e teve problema com isso. E aí talvez o crossfit seja uma atividade que até por ter uma explosão muito grande aí nos últimos anos, muita gente começou a entrar e às vezes a pessoa faz de uma maneira errada ali para conseguir fazer mais, né? Ou seja, talvez existam atividades físicas como essa, diferente da caminhada, difícil o cara na caminhada ter um problema, porque ele não vai, a menos que esteja fazendo a caminhada olímpica, né? A corrida olímpica, eu acho que é o nome, né? Sim. Mas tem atividades que talvez ele possa, sem querer, errar o movimento e ir impactando diretamente no joelho, né? Sim. O CrossFit, ele agora que está mais popular, o grande problema é esse, a pessoa entra e muitas vezes ela entra até com ímpeto mais competitivo e acaba fazendo um treinamento acima do limite fisiológico, ela se machuca durante o treinamento. Historicamente, a atividade física que mais está ligado a desenvolvimento de condromalácia é a corrida de rua. Por quê? A corrida de rua, teoricamente, né, basta você comprar um tênis e começar a correr. O grande problema é que tipo de treinamento você vai fazer? Como é que você vai... O que você vai treinar hoje? O que você vai treinar amanhã? Como é que você fortalece o teu joelho para fazer o treinamento? Se a sua biomecânica está boa ou não para o treinamento. Então, o grande erro das pessoas é treinar sem treinador. Perfeito. A pessoa compra o tênis e começa a correr. E aí você começa a ter problema. Tem alguns estudos que mostram que depois de 20 quilômetros de corrida, é como se a pessoa tivesse suportado 2 toneladas no joelho de absorção de impacto. Que a corrida ela tem 2 fases. A fase de absorção de impacto, que é o contato do calcanhar ao solo. E aí entra o negócio de correr descalço, tal, que não é o mote de hoje. E a fase de propulsão. É diferente de um ciclismo. O ciclismo ele tem menos desaceleração, ele é praticamente contração concêntrica. Então o ciclista tende a ter menos problema no joelho do que um maratonista. É muito concentrado ali, né? Tipo, não tem como errar, o cara não tem como variar muito o joelho, né? Mas a grande questão é assim, se eu correr eu vou arrebentar o meu joelho? Depende. Se você periodizar direito, se você tiver um treinador, é a mesma coisa do ciclista, não quer dizer que o ciclista, só pelo fato dele pedalar, ele não vai arrebentar o joelho. Eu já vi ciclista ter condromalácia, porque o banco está muito baixo, porque o taquinho está mal posicionado, tem uma série de fatores. Que também, na verdade, para cada esporte é um caso, mas também aí é uma questão de preparo, ou seja, não é só o preparo físico, mas nesse caso, como você tem interação com a bicicleta, tem o preparo que é o que a gente chama ali de bike fit, né? Ajustar a bicicleta ao corpo, né? Mas talvez a corrida de rua seja um dos principais pontos também, porque ganham bastante notoriedade. E, gente, para vocês ali, tipo, que estão vendo o vídeo no YouTube, o Dr. Adriano tem um vídeo muito bacana, que é a condromalácia na corrida de rua, que ele conta em detalhes aí todos esses pontos para você aí que está correndo na rua, né? E a gente super recomenda que vocês primeiro tenham, né, um treinador, que vocês façam um trabalho de fortalecimento. Muita gente ali não faz esse trabalho de fortalecimento, só sai correndo, né? E tem que ser feito. E é lógico, às vezes a pessoa com 15, 20 anos não sente dor nenhuma. Mas quanto mais você vai tendo uma projeção aí na sua vida de idade e também de treino, talvez isso tenha um impacto maior, né? Na corrida de rua é algo que você também sente que bastante gente chega com um problema e muitas vezes porque não teve o preparo, né? Esse é o carro-chefe, né? Corrida de rua mal preparada, mal realizada é
É o carro-chefe do consultório. Olha só que interessante. E é porque É, todo mundo, é o que você falou, todo mundo pode pegar um tênis, colocar e sair correndo, seja no Parque sim, Ibirapuera, ou seja, tipo, tentar se divertir ali na São Silvestre, né? E assim por sim, diante. sim, Muito sim. interessante. Eu acho que não custa nada. Hoje em dia existe um mito assim, será que eu vou gastar muito dinheiro e tal? Não custa nada a pessoa, antes dela entrar no esporte, ela se consultar com um treinador. Tanto um treinador especializado não precisa só fazer o follow-up, mas pelo menos se consultar com um treinador para que ele ajude a uma planilha, que ele ajude uma periodização boa de treinamento, para que não haja lesão. Legal, A bacana. prevenção da lesão ela é negligenciada. Então, se ele conseguir pelo menos uma única consulta, se não tem tempo ou não tem dinheiro, pelo menos uma única consulta com um treinador que entenda de corrida é muito importante. E consiga te orientar, né? E basicamente para todos os esportes é importante, né? Hoje lá Sim, no Instituto Rect, vocês fazem esse tipo de orientação? Por a gente exemplo, faz. o usuário que não está com dor, mas ele está preocupado. Ele viu aqui nossa entrevista e falou: poxa, estou preocupado, pode ser que depois eu vá gastar mais dinheiro para recuperar, né? Então eu vou tentar fazer ali bater um papo com um profissional qualificado para me orientar, me falar como que é a periodização, até alguns exercícios que dá para fortalecer. Isso vocês fazem também, ou seja, não é só o paciente que chega com um problema que vocês atendem. Sim. A gente tem tudo isso daí lá, e uma coisa que é muito negligenciada também, que foge um pouco da área ortopédica, é a parte cardiovascular. Então, é muito comum a gente pegar pacientes acima de 30, 35 anos de idade, e a gente coloca na esteira para fazer um teste ergométrico, que é muito importante, Uhum. e a gente pega alguma coisinha. Por exemplo, tem Olha só. pessoas que fazem pressão alta durante o esporte. Isso é de altíssimo risco. Então, Tá. o hipertenso ao esporte, ele tem que ser acompanhado e tratado. A gente pega, às vezes, arritmias, pega pessoas jovens com tendência a ter doença coronariana, que pode levar ao infarto, pode levar ao AVC. Então, quando a gente pega pessoas que estão paradas e vão entrar no esporte, o screening, né, a avaliação médica, ela tem que ser muito abrangente para que a gente não tenha riscos aí que o sedentarismo pode levar quando a pessoa vai entrar no esporte. Praticar esporte não é perigoso. O perigoso é o sedentarismo. Perfeito, excelente. Eu acho que essa talvez seja a grande dica aqui dessa entrevista, né? Porque muita gente começa a ter a dor e já evita o esporte, evita qualquer coisa e não volta a fazer o esporte. E muita gente que tem dor também, a gente acaba vendo aqui nos comentários, o pessoal não tem nem ideia de voltar ao esporte. É muito importante fazer essa reintrodução, porque aí você consegue, inclusive, melhorar a condição do sedentarismo ou de peso do paciente, né? E melhorar a Sim, condição inicial, né? sem dúvida nenhuma. Muito bacana, legal. Bom, muito bom o bate-papo, doutor Adriano. Antes de finalizar nossa entrevista, queria também passar para o pessoal aí o link do canal no YouTube do doutor Adriano, né? Que é user/doutor DR, né? Leonardi. Acompanhe lá porque ele tem muitos conteúdos bacanas. Eu acho que assim, Legal. pode se inscrever no canal do doutor Adriano, vocês vão ter muito conteúdo aí sobre condromalácia, muito interessante. Doutor Adriano, mais uma vez, super obrigado aqui pelas respostas aí para os usuários do Boa Consulta que mandaram para a gente espera aí que tenha respondido todo mundo, né? E Legal. esperamos a próxima entrevista e queria que para finalizar você desse uma mensagem aí para quem tá com uma condromalácia patelar, dá uma mensagem aí de uma sugestão de melhoria, de tratamento ou uma dica para essa pessoa. A única dica que eu posso dar com relação a quem realmente tem a condromalácia, primeiro, se a pessoa não está melhorando, é importante sempre consultar uma segunda opinião médica para fazer um diagnóstico diferencial, sempre procurar um médico de confiança. E a partir do momento que a pessoa melhorou da condromalácia, é importante ela prevenir a recidiva. Então, movimente-se e movimente-se bem. Reduza peso, mantenha-se ativo. É muito gostoso a gente pensar que só tomando um remedinho todos os dias vai atuar e vai prevenir a condromalácia. Isso não é verdade. O que, na verdade, é o principal é a gente perder a preguiça e fazer atividade física. Se você trabalha e tem que subir escada, for só um andar, suba de escada, entendeu? Se você mora a 1 quilômetro do seu trabalho, vá a pé, mantenha-se ativo, movimente-se, vá de bicicleta. Isso tudo é muito importante para que você não tenha uma doença cartilaginosa, ou seja, não venha
a me conhecer Cinco... lá no meu consultório. Mas se conhecer, vai estar em boas mãos, viu, doutor Adriano? Agradeço. É isso Maravilha. aí, gente. Bom, mais uma entrevista com o especialista aqui, gente. Super obrigado pela atenção de todos. Vou deixar todos os contatos do doutor Adriano, inclusive os canais das redes sociais para vocês seguirem, quem quiser mais informação de condromalácia patelar e também de outras informações, porque o doutor Adriano é especialista aqui no joelho, né? Isso aí, gente. Muito bom. Obrigado, doutor Adriano. Até a próxima. Agradeço muito. Até a próxima.